Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Dinanci Silva e hoje eu trago uma aula especial para você. Vamos conhecer o objeto de conhecimento da nossa aula. Objeto de conhecimento: elementos notacionais da escrita, morfossintaxe, detalhamento, conhecimentos linguísticos e gramaticais, tempos verbais, concordância nominal e verbal, regras ortográficas e pontuação. Muito bem, então vamos trabalhar a concordância verbal para você ter uma experiência sensacional com a linguagem. Vamos na sua escrita e na sua fala. Vamos lá então? Você sabe que o verbo tem que concordar com o sujeito e aí nós temos a relação de concordância verbal. Pois bem, o substantivo, o artigo, o numeral, o pronome também tem que concordar com o nome. O nome por excelência é o substantivo. Então, da mesma forma que temos a concordância verbal, temos também a concordância nominal. E nós vamos conhecer a regra geral da concordância nominal. Vamos então? A concordância nominal tem por regra geral o fato do artigo, do adjetivo, do numeral e do pronome concordarem em gênero e número com o substantivo a que se referem. Então, note, a concordância nominal se dá, e essa é a regra geral, quando o substantivo é o centro da frase, dali do compor do sujeito, e aí o artigo, o adjetivo, o numeral e o pronome, e até o pronome adjetivo, concordam, eles entram em acordo com o substantivo, tanto no gênero quanto no número. Ou seja, se o substantivo estiver no masculino, o artigo, o adjetivo, o numeral e o pronome ficarão também no masculino. E se o substantivo estiver no singular, também o artigo, o adjetivo, o numeral e o pronome estarão no singular para concordarem com o substantivo, porque estas classes de palavra, artigo, adjetivo, numeral e pronome, se referem ao substantivo, concordam com ele. Vamos ver os exemplos. Ela é educada. Muito bem. Ele é educado. Veja que o adjetivo educada está concordando, então, aqui com o pronome ela. Ela aqui seria Maria, Joana, qualquer uma, certo? Então, está concordando. Ele é educado. Veja, o adjetivo está concordando, né, com o ser que está se referindo. Eles são educados e elas são educadas. Então, estão em concordância. Correto? Quando há mais do que um substantivo, porque nesse exemplo que nós vimos com um, né? Mas quando existe mais que um substantivo, mais, pode ser 2 ou 3, e esse adjetivo vier depois dos substantivos, ou seja, na frase eu tenho 2 ou mais substantivos e o adjetivo está posto depois desse substantivo. Então, o adjetivo vier depois do substantivo, como é que ocorre a concordância, né? O adjetivo vindo depois de 2 ou mais substantivos, ele vai concordar com aquele que está mais próximo, ou com todos eles. Exemplo, veja, eu tenho aqui pintura, poema. São 2 substantivos. Então, o adjetivo está aqui depois dos substantivos. Quais substantivos? No nosso exemplo, pintura e poema. Então, a regra diz que se eu tenho 2 ou mais substantivos,
e seguido do adjetivo, o adjetivo depois desses substantivos, então o adjetivo vai concordar com aquele substantivo que estiver mais próximo dele, ou eu tenho a segunda possibilidade de fazer a concordância com todos eles. Então, nesse caso, veja, eu tenho pintura e poema bonito, então está concordando com o quê? Com o poema bonito, certo? Agora eu tenho poema e pintura. Veja que o adjetivo bonita está concordando com o substantivo que está mais próximo dele, né? Aquele que está mais próximo, certo? No segundo caso, eu tenho pintura e poema. Eu posso também fazer esta concordância nominal. Ou seja, o adjetivo bonitos está concordando com os dois substantivos, porque a regra diz que há essa possibilidade. Tanto eu posso concordar com o que está mais próximo, certo? Como concordar com os dois substantivos. No outro exemplo, poema e pintura bonitos, certo? Aqui também concordando com os dois. Muito bem, você já entendeu então essa parte. Agora vamos ver dois ou mais substantivos e um adjetivo, mas numa outra situação. Quando o adjetivo vier antes, quando ele estiver anteposto aos dois ou mais substantivos, como é que vai ocorrer essa concordância? Nós vimos nos exemplos anteriores, não é, a possibilidade de dois ou mais substantivos seguido de um adjetivo, de eu ter uma concordância facultativa, ou seja, o adjetivo concorda com o substantivo que estiver mais próximo dele, ou com todos os dois ou três substantivos, certo? Porém, se eu tenho dois ou mais substantivos e um adjetivo, e a posição desse adjetivo estiver anteposto aos substantivos, e aqui é muito importante você observar, o que é que vai concordar? O que é que vai acontecer? O adjetivo vai concordar com o termo mais próximo. Preste atenção a isso. Aqui a regra diz que se eu tenho dois ou mais substantivos e um adjetivo, mas esse adjetivo vem antes dos substantivos, é para esse adjetivo concordar com o substantivo que estiver mais próximo dele, certo? Vamos analisar o exemplo. Levamos pesadas sacolas e lençóis. Sacolas e lençóis são dois substantivos, certo? E o adjetivo está anteposto, está antes desses dois substantivos. Aqui está o adjetivo. A regra diz que a concordância deve ser efetuada com o termo, ou seja, com o substantivo, que estiver mais próximo do adjetivo. Qual é o substantivo que está mais próximo? O termo mais próximo é sacolas. Portanto, levamos pesadas sacolas. O adjetivo pesadas concorda com o termo mais próximo, que no nosso caso aqui é sacolas. Então, pesadas sacolas e lençóis para o carro. Levamos pesadas sacolas e lençóis para o carro. No exemplo 2, veja, os substantivos são os mesmos, só que nós trocamos a posição. Deixamos o masculino na frente e o feminino no plural atrás. Então, lençóis e sacolas. Levamos o quê? Lençóis e sacolas. E aí vamos adjetivar. O adjetivo aqui está concordando com o termo mais próximo. Qual é o termo mais próximo? É o substantivo lençóis, certo? E lembrando a regra geral da concordância, que ele concorda em gênero e número, certo? Lençóis é masculino plural, pesados masculino plural.
Sacolas, feminino plural. Pesadas, feminino plural. Muito bem. Então, veja, temos mais outros exemplos para que você fixe bem o entendimento sobre essa regra. Então, eu tenho aqui sacola, eu tenho um termo no singular, sacola, e lençóis, outro termo, outro substantivo no plural. Então, a regra diz que se eu tenho 2 ou mais substantivos e o adjetivo está precedido, está antecedido, está antes dos substantivos, a regra diz que esse adjetivo deve concordar, quando ele vier antes, ele concorda com o termo mais próximo. O termo mais próximo é sacola. Então, levamos pesada sacola e lençóis para o carro. Agora, o mesmo exemplo, só para você verificar a concordância nominal, aplicando a regra, concorda em gênero e número, certo? Eu tenho os 2 substantivos e antes dele o adjetivo está antecedendo, está anteposto. A regra diz que ele concorda com o substantivo mais próximo, com o termo mais próximo. Então, levamos pesado lençol e sacolas para o carro. Lembrando que na regra anterior, eu também posso ter 2 ou mais substantivos, só que a posição do adjetivo é depois desses substantivos. Então, se o adjetivo vier depois, pós-posto aos substantivos, eu tenho a possibilidade de fazer 2 concordâncias, certo? Com o termo mais próximo ou no plural. Muito bem, vamos então agora para uma observação acerca da concordância nominal com 2 ou mais substantivos. Vamos lá. E isso é muito interessante você observar. Quando os sujeitos, sujeito você sabe, o ser que pratica ou recebe a ação verbal. Quando os sujeitos, lembre-se disso, são nomes próprios ou sinais de parentesco, grau de parentesco. Então, se eu tenho o sujeito da oração constituído por nomes próprios, nomes de pessoas, ou ainda por nomes, por grau de parentesco, como se dá a concordância nominal? Vai se dar da seguinte forma: o adjetivo nesta constituição, neste contexto aqui, o adjetivo sempre irá para o plural. Observaram? Veja, eu tenho 2 ou mais substantivos, certo? Agora, esses que constituem o sujeito da oração, mas eles são constituídos, formados de nomes próprios ou ainda de grau de parentesco. Veja, então eu tenho aqui, são muito divertidas as sobrinhas Giovana e Nívea. Veja, Giovana, nomes próprios, certo? E eu ainda tenho o grau de parentesco aqui, sobrinhas. Então, a regra diz que o adjetivo, no caso divertidas, irá sempre para o plural. São muito divertidas quem? As sobrinhas Giovana e Nívea. São aplicados os alunos Giovanni e Carolina, nomes próprios de pessoas. E aqui você analisando, você descobriu que o sujeito é quem? Sujeito Giovanni e Carolina, certo? Assim como sobrinhas, as sobrinhas Giovana e Nívea, certo? Então veja bem, os alunos Giovanni e Carolina, eles são o quê? Aplicados, né? Olha aqui o predicativo dele, constituído por esse adjetivo. Então, a regra diz que se eu tenho na constituição do sujeito nomes próprios de pessoas ou ainda grau de parentesco, certo? Sinais de parentesco, o adjetivo vai concordar sempre no plural. Por isso, aplicados os alunos Giovanni e Carolina. Muito bem. Agora, nós vamos aprender a fazer a concordância com uma palavrinha que muitas vezes oferece certa dificuldade. Vamos lá? Nós temos a palavra só. Então, como faço a concordância nominal dessa palavrinha? Olha, quando só
A palavra só, observe, quando a palavra só tiver o sentido de sozinho, ou seja, quando ela estiver significando só, sozinho, ela será variável, ou seja, ela pode ir para o plural, certo? E quando esta palavra só tiver o sentido de somente, então ela será invariável, ou seja, ela não vai se pluralizar, ela vai ficar apenas assim, só, certo? Repetindo para você, a palavra só pode ter o sentido de sozinho ou somente. Se ela significar sozinho, ela vai variar, ela pode ir para o plural. Se ela tiver o sentido e significar somente, então ela não varia, ela não se pluraliza. Exemplo, ele fez o trabalho só. Qual é o sentido de só aqui? Vamos refazer a frase. Ele fez o trabalho sozinho. O significado aqui é de sozinho. Só ele fez esse trabalho, certo? Ele sozinho fez o trabalho, não teve ajuda de ninguém. Certo? Agora, olha esse aqui. Então, eu posso variar. Aqui está concordando com ele. Ele fez o trabalho. Com o significado de sozinho, ela pode variar, certo? Eles fizeram o trabalho sós. Observe que aqui também tem o sentido de sozinho, né? Eles fizeram o trabalho sós. Aqui é o significado de sozinhos eles fizeram o trabalho, certo? Observe o outro exemplo. Só ele fez o trabalho. A palavra só aqui já tem o sentido de somente. Ela significa somente ele fez o trabalho. No segundo exemplo, só eles fizeram o trabalho, ou seja, somente eles fizeram o trabalho, certo? Então aqui você compreendeu que a concordância verbal da palavra só pode ser de uma forma, de duas formas, quando tiver o sentido de sozinho e quando tiver o sentido de somente. Se tiver o sentido de sozinho, pode variar, pode ir para o plural. Se tiver o sentido de somente, não varia, fica escrito e pronunciado apenas só. Muito bem, agora vamos aprender a concordância verbal de duas palavras que você utiliza muito: caro e barato. Vamos ver como fica essa concordância? Bem, essas duas palavrinhas, quando elas estiverem colocadas, né, como advérbio, ou seja, quando elas significarem advérbios, estiverem expressando alguma condição, certo? Os advérbios, eles indicam as características, as condições em que os fatos, eventos acontecem. Então, como advérbio, a palavra caro e a palavra barato não varia, são invariáveis, certo? Quando elas estiverem como advérbios na frase, elas não variam. O que significa isso? Elas ficaram escritas assim, ó, caro e barato, certo? Quando a palavra caro e a palavra barato estiver funcionando como adjetivo ou como pronomes ou como numerais ou adjetivos, elas vão variar, né? Vai sofrer uma variação aí, de acordo com o nome referido, ou seja, de acordo com o nome a que está se referindo, vai variar. Então, observe, caro e barato, pode se flexionar ou não, vai depender da classe, do sentido que estiver tendo ali na frase. Como advérbio não varia, e como adjetivo, como pronome, como numeral, pronome numeral, pronome adjetivo, vai variar. Veja, os tomates estão caros. Aqui variou. Então, a palavra caro aqui está como quê? Se variou, é porque está funcionando como o quê? Como adjetivo. Estão caracterizando os tomates. Como é que os tomates estão? Caros, certo? Estão funcionando como adjetivo, varia. Os tomates, no segundo exemplo,
custam caro. Aqui não está como adjetivo, não está como pronome, não está como numeral. Os tomates custam quanto? Caro. Ou seja, a função da palavra caro aqui é como advérbio. Então lembre, quando estiver funcionando como advérbio, indicando quantidade, indicando as circunstâncias, então não varia, certo? Os pimentões estão baratos. Mesma situação, a palavra barato como advérbio não varia. Porém, como adjetivo, como pronome, como numeral, vai variar, certo? Então, aqui está como adjetivo. Os tomates, os pimentões estão baratos. E aqui, os pimentões têm preço barato. Aqui, barato está como advérbio, certo? Funcionando como advérbio e, nesse caso, não varia, certo? Porque está indicando uma circunstância, está indicando aí, certo? O preço, né? O valor. Muito bem. Vamos agora, que você aprendeu sobre a concordância de caro e barato e que você utiliza muito, lembrando dessas duas circunstâncias. Essas duas palavras, quando tiver o valor de advérbio, e o advérbio indica as circunstâncias de tempo, de modo, de situação, de assunto, certo? Então, nessa condição, indicando essas circunstâncias, não varia. Mas quando estiver como adjetivo, como numeral, como pronome, e aí sim varia. Significa que vai para o plural. Vamos conhecer agora a concordância nominal de algumas palavrinhas que você também utiliza muito em todas as circunstâncias do dia a dia. É bom, é preciso, é proibido, é necessário, é permitido. Vamos conhecer como se faz essa concordância? Veja, estas palavrinhas, quando não estiverem, preste atenção, se elas não vierem acompanhadas de um termo determinante, de um determinante qualquer, elas não variam, elas ficam invariáveis, certo? Então, e o que significa isso? Se eu não tiver um determinante na frente da frase, certo? Esta palavra fica invariável, certo? Então, veja aí, entrada é proibido. Ué, professora, mas entrada não é feminino? Como é que está concordando aí com proibido? Veja, aqui na frente da palavra, eu não tenho nenhum determinante, nenhum termo que determina essa entrada. Então, a regra diz que elas não variam. Ou seja, vai ficar assim mesmo, proibido. É proibido, certo? Preste atenção para você não errar. Agora, na segunda frase, a entrada é proibida. Veja que variou, proibida. Então, a expressão é sempre é proibido. Você só vai analisar o contexto. Ou seja, se eu tiver um determinante aqui, olha, eu tenho a entrada. Se eu tenho a entrada, eu tenho um determinante aí. Aí, nesse caso, a expressão é proibido varia, vai combinar aqui, né? Vai ficar combinando. Então, a entrada é proibida. Olha a palavra necessário. É necessário esperança. Meu Deus, professora, não seria é necessária a esperança? Não. A regra diz que se eu não tiver um determinante aqui na frente, então a palavra necessário vai ficar invariável. É necessário, veja, é necessário. Quando eu tiver um determinante, aí sim, eu posso variar a palavra, eu posso combiná-la. Veja, a esperança, aqui eu tenho, então, um determinante. Então, a esperança e outras qualidades são o quê? Necessárias, variou, certo? Pluralizou o verbo e também a palavra necessário. Vamos continuar aprendendo mais com os outros exemplos, para você internalizar muito bem. É preciso saber viver. Veja aí, é preciso.
É preciso saber viver, né? Você já conhece essa música, certo? Aqui não variou porque eu não tenho determinante. É permitido entrada. Meu Deus, professora, não seria é permitida entrada? Porque entrada é feminino? Nesse caso, não. Analisando, você vê que eu não tenho um determinante aqui. Então, é permitido, é proibido, fica assim mesmo, invariável. Mas, neste outro exemplo, eu tenho o quê? É permitida, aí variou. Por quê, professora? Porque eu tenho um determinante. A entrada. Se eu tenho um determinante, então flexiona, varia. É permitida a entrada. Agora, então, nós vamos para uma outra concordância que às vezes oferece um pouquinho de dificuldade. Nada que você, com muito esforço, prestando atenção e exercitando, não consiga resolver. Vamos ver a concordância de próprio, anexo, incluso, kit e obrigado. Vamos lá. Veja, essas palavrinhas, próprio, anexo, incluso, kit e obrigado, elas vão concordar em gênero, masculino e feminino, e números, singular e plural, com o substantivo ou com o pronome a que está se referindo. Então, eu tenho um substantivo ou um pronome e uma dessas palavras aí vai concordar em gênero e número. Se o substantivo ou o pronome estiver no feminino, singular, então próprio, anexo, incluso, kit, obrigado, fica no feminino singular. E se estiver no masculino plural, também. E assim sucessivamente. Vamos lá. Essa palavrinha mágica, né? De quem é muito educada, que sempre diz, olha, obrigada e obrigado. Aliás, vou logo dizer para você, você homem sempre dirá obrigado. E você, mulher, sempre dirá obrigada, certo? As meninas, todas elas disseram muito obrigadas. Assim mesmo, professora? Sim. Lembra? Está se referindo a quem? A meninas. Qual é aqui o gênero e o número? Feminino plural. Então, vai concordar com o substantivo a que está se referindo. Muito obrigado, disse o aluno. O aluno, veja aqui, masculino singular. Então, obrigado, concordando. Certo? Eu tenho outros exemplos para você fixar. Seguem anexas as fichas, veja. Anexas, fichas. Olha, concordando, está concordando aqui com o substantivo fichas. Lembra? Se estiver no plural, ele concorda no plural. Se estiver no feminino, concorda no feminino. Muito bem. Agora, essa expressão aqui, em anexo, ela é invariável, tá? Em anexo, os documentos. Quando eu tiver em anexo, fica invariável, tá, gente? Mas quando eu tiver apenas anexo ou anexa, aí concorda com o substantivo. Seguem inclusos, os documentos, porque aqui eu não tenho escrito em incluso, né? Nem ficaria, nem daria certo. Então, inclusos os documentos. Observe que incluso está concordando com o substantivo a que se refere, no nosso caso, os documentos. Seguem inclusas as cartas. Veja que inclusas se referem a cartas, certo? Então, concordando. Estamos todos kits com a loja. Todos kits, todos. Está se referindo a todos, certo? O pronome definido aí, todos. Então, todos kits. Estou kit com a bemol. Quem é que está kit aqui? Eu, certo? Então, eu estou kit com a bemol. Muito bem. Vamos agora ver a concordância de meio e bastante. Vamos lá. Meio e bastante, quando eles forem adjetivos, adjetivo caracteriza, lembra? Referem-se a substantivos. E aí ele pode variar. Quando forem advérbios, não variam. Então, lembre-se aqui, a regra é meio e bastante, significando, caracterizando o adjetivo, caracterizando substantivos, que é a função do adjetivo, varia. Quando for advérbio, o advérbio não varia. O advérbio modifica o verbo, o adjetivo e o próprio advérbio, mas ele não varia.
Pedi meia porção de macaxeira frita. Eu pedi a metade, certo? Aqui está na função de quê? De advérbio, não varia. E meia jarra, a metade de uma jarra, certo? Função de advérbio. Meia turma faltou hoje. Veja, aqui está se referindo à turma, é metade da turma faltou hoje. Meio-dia e meia, no caso, se refere à hora, meio-dia e meia hora. Vamos lá ver mais exemplos para você ver. A professora estava meio nervosa. Veja, professora, mas não varia que não seria meia nervosa? Não, a professora estava um pouco nervosa. Nervosa aqui, né? Então, o que estava um pouco nervosa? A professora, era a professora que estava meio um tanto. Aqui é advérbio, não varia. Todos ficaram meio chateados. Todos eles estavam chateados. Mas quanto? Quanto eles estavam? Para você saber se é advérbio, pergunto, quanto? Estavam um pouco. Então, está funcionando como advérbio, não varia, certo? Há bastantes motivos para celebrarmos. Bastantes aqui, bastantes motivos, certo? Não está como advérbio, está como adjetivo, então varia. O país perdeu bastantes oportunidades, concordando com oportunidades. Então, como adjetivo, varia. A secretária estava bastante ocupada. Advérbio, como é que eu sei? Basta dizer quanto ela estava ocupada. Muito, muito, bastante. Circunstância, advérbio aqui, né? Certo? Então, não varia. Os secretários se mostraram bastante preocupados. Advérbio também, e nesse caso, não varia. Advérbio, certo? Então, porque está dando uma circunstância, que é o mesmo caso da secretária, então não varia. Muito bem, agora que você entendeu sobre as regras de concordância verbal, nós finalizamos aqui a nossa aula, esperamos que você tenha aprendido e gostado.